Fala aí, galera, eu soltei de novo essa porra, cara, de novo essa porra. E bem, meus amigos, hoje eu tô aqui pra poder comentar um pouquinho com vocês sobre mais uma daquelas questões que é o choro do T, sobre oportunidades perdidas. E isso me irrita profundamente, porque algo não precisa ser mexido porque não tá fazendo nada agora, tá tudo bem, em algum momento isso vai dar problema. Não é nem essa questão de não estar fazendo nada agora, mas vocês vão entender aqui agora o que eu quero comentar sobre a questão desse formato atual. Eu já devo ter comentado com vocês diversas vezes falando sobre como está o formato atual em retrospecto ao que a gente tinha. Principalmente vindo do formato Snake Eye de Ubel, que não era legal, mano. Era uma necessidade incessante de você ter que usar 20 hand traps pra poder abrir com 2, 3, pra conseguir parar a jogada do oponente, porque se ele fizesse a jogada, você não conseguiria quebrar. Atualmente nós temos uma dinâmica diferente, principalmente por causa da existência dos Razel no formato, né? Então, os Razel é quem proporcionam esse tipo de coisa acontecer atualmente, como sendo o principal deck do formato, onde na endboard dele tem o Dead Nader e tal. É claro que tem a engine de Fiendsmith também, mas mesmo o que o Fiendsmith faz não é opressor naquela hora. A grande questão é que as coisas se repetem todo o turno, o Fiendsmith repete a jogada todo o turno. E é claro, ele tem sim diversidade de interações e tal, mas concorda que o Dead Nader aqui você interage com ele e acabou a mesa do cara? Não é difícil de lidar com isso. A questão é que o jogo não é sobre isso atualmente, né? Então, a longevidade do jogo e os Fiendsmith ajudam muito nisso, faz com que no final das contas você tenha a percepção de que você tá jogando, principalmente se for uma mirror, né? Se for outras matchups, dependendo de qual matchup seja, a percepção talvez seja diferente. Ou seja, em comparação com o que nós tínhamos antes, o formato tá infinitamente melhor. Apesar de ter tido toda aquela questão no ICS que eu comentei aqui em cima com vocês sobre a incrível diferença de Razel e Malice, que pegaram cerca de 75%, sendo que o Razel deve ter pego ali mais uma fatia maior do que o Malice, né? Mas no final das contas os dois juntos pegaram mais ou menos 75% do top 64 de um ICS de 2.200 pessoas, ou seja, coisa pra cacete. Tá opressivo em relação aos outros decks, mas ainda assim tá muito melhor o formato atual do que era antes. Mas é claro que tem que ter as coisas pra poder estragar isso, né? Se você quiser ficar dentro do Razel, nós temos uma coisinha que é um pouco escrota no formato, né? Que é o nosso mano Dweller, cara. O Dweller é um pouco escrotinho e ele foi banido no ACG, mesmo tendo dinâmicas totalmente diferentes do que a gente tem aqui, tá? O Dweller tá banido. Inclusive, ele é uma das coisas que tentam desequilibrar um pouco a Mirror. O Mitsurugi toma ele, os Fiendsmith ativam efeitos no cemitério, só que a mesa fica lá no cemitério. A mesa e o Requiem ficam no cemitério. Então, deu o Dweller, mano, uma hora a mesa vai voltar. Então tem essa questão também que fica pra depois, né? Mas o Dweller com certeza é uma das dinâmicas ruins que tem dentro do Razel, porque ele tem um efeito de Floodgate e sempre vai dar merda. E o coitado do Crystron, que tá tentando se meter no formato, além de tomar as mesmas coisas que o Malice, que é um deck do topo do meta, toma, ainda tem Dweller pra tomar do deck de Razel, saca? Então, meu Deus, ele foi banido no ACG. É uma carta que eu acho que tem status de banimento, mas enfim, é mais uma vez o T chorando pra um Dweller da vida, né? Mas o assunto do vídeo não é ele, apesar de que o Dweller também é uma oportunidadezinha perdida que eu acho naquele formato do Salamangreat, no formato do Charlamagne, eles tiveram chances latentes de banir essa carta e não fizeram. Mas o meu foco do vídeo de hoje não é o Dweller, é falar do deck de Malice, né? O Malice recebeu suporte recentemente na coleção de Supreme Darkness, que é a Bao, essa menininha aqui. Eu fiz um vídeo especificamente sobre ela nesse card que tá aparecendo aí em cima, comentando um pouco sobre a Bao, que ela tem um efeito que pode vir a dar merda. Se você joga algum bicho Floodgate do deck pro cemitério, a Bao pode reviver, porque ela descarta uma carta, se bane até a end e invoca qualquer Light ou Dark do cemitério, tá? Qualquer Light ou Dark. E ela volta depois pra poder fazer isso de novo, além de poder descartar uma carta pra matar uma carta no campo sem dar alvo também, né? Então, eu falei no vídeo ali em cima que não tinha tantos problemas em volta da Bao, mas não contável com as minhas astúcias, a Konami esqueceu de mexer uma carta que deu problema há não muito tempo. Que carta é essa? Bom, meus amigos, ele de novo, o Nightmare Griffon. Eu não aguento mais essas cartas que deveriam ter sido mexidas, não são. Deixam de causar problema por uma power creep inerente que o jogo tá sofrendo, ou por rotação de deck que vai estar no meta, mas de repente eles voltam, porque enquanto eles existirem, vai chegar uma hora de ser usado. E essa hora chegou. Bom, cola comigo pra gente poder acompanhar um pouquinho sobre esse assunto, porque o assunto é esse, meus amigos. Partiu, então vamos lá. Antes de mais nada, vamos tentar entender rapidinho do que se trata, né? E qual foi a diferença que teve do Malice agora pro que era antes. Eu tenho esse vídeo aqui em cima que eu apresento pra vocês mais ou menos como funciona o deck de Malice, né? É claro que isso é antes de Supreme Darkness. Agora que Supreme Darkness lançou, nós temos algumas diferençazinhas, né? Então, vamos lá.
No vídeo lá, por exemplo, que eu mostrei pra vocês do Malice, eu mostrei um combozinho em que a nossa endboard termina com Firewall Terahertz, né? Você pode passar com Terahertz ou Firewall Dragon, enfim. Tem jogadas que passam por dentro do Firewall Dragon pra poder recuperar fôlego, recuperar bicho, recuperar hand trap, depende da mão. Mas com o One Card Play, eu só vou te mostrar o seguinte, a gente vai pegar o rato, que é o One Card Play, então, standard, né? Normal sumo rato, efeito, banho o coelho efeito, paga 300, invoca, efeito do coelho, seta aqui a trap, que é o sanguíneo do deck, junta os dois no campo, faz o lagarto dá efeito, banho o normal summon, né? Que nesse caso é o rato vai dar efeito, paga 300 e se invoca, e aí eu junto os dois pra poder transformar eles em uma Red Ransom. A Ransom vai entrar, vai dar efeito e vai poder buscar uma Field Spell. Pego aqui o Underground pra construir a minha play daqui a pouco. Ativa agora o Sanguine, banindo, né, o monstro do campo, como custo de ativação da carta para ela ser ativada no turno que foi setada, bano a Ransom para poder trazer o gato do deck, beleza? A Ransom foi banida, então ela paga 900 e se invoca, e ainda bane um bicho do deck. Eu bani aqui o Dotscaper. Dotscaper banido, vai dar efeito e ele se invoca. Beleza, já tá no range de poder tomar Nibiru, papapá, né? Mas enfim, a gente ainda tem o gato que não deu efeito, então o Underground poderia banir o gato para eu tentar linkar o toque do Nibiru em um Splash. O Splash linkar o toque do Nibiru em uma Link Spider, a Link Spider e o gato virariam um Splash, o Splash revive alguém e eu consigo fazer um Link 3 ainda, tá? Então tem alternativa além de eu ter 4 outras cartas na minha mão, né? Mas enfim, aqui é só uma demonstração. Eu vou juntar todo mundo, na verdade faz o Link Decoder antes, né? E você junta todo mundo pra poder virar uma White Binder. No cemitério, o Decoder dá efeito e se invoca, não dei a Binder ainda, porque não tá sendo oportuno. Antes disso, a Binder vai dar efeito pra setar a trap de Reborn do cemitério, que vai ser parte da minha endboard, né? Junta dois aqui pra poder fazer o Nightmare Griffon, tá? Então, essa aqui é a primeira coisa que você faz o Nightmare Griffon. Aí depende, você pode dar o efeito do Griffon agora, descartar, pra poder setar essa trap, e as traps que você recicla do Malice, elas vão te dando fôlego, tá? Elas vão te dando fôlego, sem falar que caso você tenha 3 traps banidas, tem que ter usado elas, né? O campo te dá 3 mil de ataque pros teus Link Malice, o que faz com que você acabe mais rápidos com o jogo batendo na batalha, né? Enfim. Você pode dar efeito do Griffon e setar a carta de volta. Como eu tô mostrando jogada com um card play, eu não vou fazer isso. E agora? Eu vou ativar o Underground vai dar efeito e vai banir o meu bicho que não foi invocado ainda, né? Então eu tô banindo aqui a White Binder. A Binder banida vai dar efeito, paga 900, se invoca e compra uma carta. Essa carta vai ser relevante para o que a gente vai fazer daqui a pouco. Como a Binder foi invocada, ela vai banir 3 cartas de qualquer cemitério, até 3 cartas, né? Eu bani a minha trap e também bani o gato, beleza? O gato, agora sim, paga 300, se invoca e eu tenho aqui pedaço da minha jogada, né? Com o gato no campo, se você tiver carta Malice, você troca ela, dá pra dar o gato, descartar o Underground. Nesse caso, já que eu comprei o Underground com o efeito da Bind, né? Descarto o Underground, compro 2, aí sim eu vou ter um descarte a mais, mas aqui é porque a draw é irrelevante, então eu não vou dar efeito do gato porque a draw é irrelevante, poderia ser qualquer coisa, poderia ser um Moki Moki, não importa a draw nesse exemplo, tá? Por isso que eu não vou dar efeito do gato pra comprar cartas. Então, você vai juntar o Griffon com a Binder, né? Lembrando que a Binder que tá contando como Link Rating 3 e o Griffon tá contando como Link Rating 1, e como ele é um Fiend, eu posso juntar 2 monstros pra poder fazer uma Baal, ok? E agora a Baal vai poder dar efeito, descarta essa carta que eu comprei, porque eu tô mostrando jogado com uma card play, né? Mas enfim, vocês entenderam, né? Bano a Baal até a end phase e eu posso reviver um monstro. Eu vou reviver o Griffon? Ainda não. Eu vou reviver um bicho qualquer, reviver aqui o coelho, que é um monstro dark qualquer, né? Vou juntar o coelho com o gato e fazer uma IP. Acabou meu campo, acabou meu turno. E novamente, mais uma questão daquelas endboard que você olha e pensa, o que tá acontecendo, mano? Que endboard é essa? Yu-Gi-Oh! 2025 é você? Pois é. Então, agora na end phase, você vai pra end phase só com a IP no campo, pelada, limpa, e agora a Baal volta. Ok, a Baal voltou, a gente tem algumas questões aqui. No turno do oponente, o que pode acontecer? Depende, N coisas, mas como é uma demonstração e o oponente não tem cartas, eu vou fazer as coisas na loucura aqui, tá? Então, vou ativar a trap de Reborn, e ela vai trazer de volta a Binder. Beleza, a Binder invocada, ela vai dar efeito e pode banir aqui os nomes do cemitério que eu quero, né? Eu quero o coelho e eu quero a Ransom. Eu posso banir só a Ransom pra Ransom voltar e banir o coelho, por exemplo. Dá pra ser também pra ter mais nome ali no cemitério. Não sei se isso vai ser relevante, mas enfim, né? Trigamos os efeitos, volta o coelho e volta a Ransom. Lembrando que é isso, né? Lembrando que quando você ativa a Trap Reborn e você invoca a Binder, você ganha 2.300 de vida, né? O que te ajuda a ter mais vida pra pagar. E deixa menos pesado o peso dos pontos de vidas pago, né? Beleza, com isso você invocou o coelho vai dar efeito
e também a Hanson vai pegar follow-up para depois. Nesse caso não vai ser follow-up porque eu vou descartar, né, essa carta. Mas com o coelho eu setei aqui a trap de rota. Até aqui é tudo standard, tudo padrão, que a gente já conhece de Malice. Pode ser que você não tenha visto na endboard a IP, por exemplo, pode ser, mas a IP vira Little Knight, né, tá tranquilo, tá tudo dentro da bola aqui. E agora? Agora é que entra a vagabunda da Bal, né, a Bal vai dar efeito, vai descartar uma carta, ela se banha até a end e invoca o Nightmare Griffon de modo em que você não dê setas pro oponente. E agora, uma jogada que servia pra você poder tirando cartas do oponente e tal, agora passa a ser uma jogada que mete Floodgate durante a tua jogada, durante o teu combo. Então nós temos mais um deck, o Duelo. Você considera o Duelo Floodgate? Ele tem um efeito de Floodgatezinho de local cemitério. Isso é um efeito de Floodgate, querendo ou não. É o efeito Linger de Floodgate. Assim como o Lance é, assim como o Draw é, assim como o Shifter é. O Dueler também é. Porque não depende dele ficar no campo, ele dá efeito e aquele efeito vale até a end phase, né? O Dueler tem essa propriedade, sem falar que ele é monstro, ele pode sobreviver, e se ele sobreviver, ele faz a mesma coisa no outro turno, por exemplo. Então o Griffon, ele tem essa propriedade. Lembrando, Griffon foi invocado e ele tá colincado, então eu posso dar efeito, descartar uma carta, setar a trap do cemitério que eu tiver. No caso, tem uma boa trap aqui no cemitério pra setar de volta e eu ainda compro uma carta extra, né? Sem falar que, como eu setei essa trap aqui, ó, e eu tenho uma IP, você pode fazer mais coisas, né? Você vai poder dar IP, lembrando que com o Griffon no campo, monstros que special invocado não podem ativar efeitos a não ser que eles estejam linkados. E monstro linkado é o link apontando para um monstro ou um monstro apontando para o link. Isso é ter um monstro linkado, né? No caso eu fiz a IP, linkei ela com esse coelho, fiz aqui um Little Knight, ó, que tá linkado. Então, Little Knight efeito, bane uma carta do cara. Você pode ativar a trap ainda, que bane a Binder, pega uma carta. E aí você bane uma carta do cara sem dar alvo. A Binder foi, então ela paga 900, se invoca, compra uma carta, né? E você não faz ela aqui, ó. Você faz ela nessa outra zona do lado, que é pra não dar zona pro oponente, né? E aí o oponente não vai ter como fazer um monstro linkado, né? A não ser que ele faça um link aqui apontando pra cima, pra Little Knight. Se não for isso, ele não vai ter monstro special invocado linkado. E aí, basicamente, ele não pode ativar os efeitos. É muito, muito zoado. Sim, basta dar um impermanência aqui. Mas você percebe quando que entrou o Griffon, o campo do cara já tem monstros. Então, é claro que ele não vai poder dar esse impermanence, a não ser que ele bata a cabeça pra tirar os bichos do campo, pra poder baixar o impermanence. Então, é escroto, tá? É escroto e é algo que a gente não tinha até então. Sem falar que a Bal volta depois e ela compra cartas. Se você tiver dado hand trap, você vai ter tipos diferentes de monstro que não seja Cyburst e você vai poder comprar uma cacetada de cartas. Então, cara, é bizarramente escroto. E por que que a gente tá comentando sobre isso? Porque o Griffon é o motivo. Eu sei que você pode partir do pressuposto em que o Griffon já existia e ele não era usado. De quem é a culpa? A culpa é da Bal, porque o Griffon existia e até então ninguém usava, ninguém falava. Quem que é o problema então? Se antes da Bal ninguém usava e agora com a Bal as pessoas usam. Bom, você tá certo, de fato, mas a Bal existe. A Bal existe, é uma carta nova, a Bal vai ficar por aí por um bom tempo e esse tipo de coisa pode acontecer com a existência dessa carta. Quando eu fiz a análise dela, eu posso ter usado uma análise meio inocente de que esse tipo de coisa não aconteceria e ela seria uma carta boa, descartar pra matar uma carta sem dar alvo. É forte, é interessante e é bom. E esse potencial de comprar cartas para ajustar a mão, para tentar quebrar a mesa, também é interessante, o efeito que ela dá na tua standby. Mas o potencial em volta de invocar um bicho Light ou Dark abre brecha para isso. E a brecha que nós temos, a principal, é o Griffon, mano. O Griffon vem do extra deck, saca? E ele é fend para virar Bal, e a Bal vira ele de volta. Então não dá para existir isso aqui. Mas por que eu tô dizendo isso? Porque nós já passamos por isso antes. Nós já passamos por isso aqui antes, por exatamente a mesma questão. O mesmo papo. Deixa eu voltar aqui pro DB, porque eu não sei se vocês lembram, mas eu fiz esse vídeo aqui em cima, eu vou tirar essa carta da tela, esse vídeo aqui em cima, comentando exatamente isso sobre Nightmare Griffon, na época do meta do Unchained, velho. Na época do meta do Unchained, eu comentei sobre o Griffon, dizendo que ele era uma dessas cartas de oportunidades perdidas, que não só ele, mas outras coisas existem no jogo. Outras engines existem no jogo que tomaram power creep e tal, e aí por isso, como estava na inerência de sair algo melhor, eles não foram hitados. O Griffon já foi problema, deixou de ser problema, voltou a ser problema. Ah, mas tá tranquilo, ele vai deixar de ser problema. Até que ele voltou a ser problema de novo. Então, esse tipo de carta sempre vai rolar. No formato do Unchained, eles poderiam ter dado lista no Griffon, que era uma das coisas que tornava o formato uma bosta. O Unchained não era tão bom assim a ponto de dominar o formato, principalmente depois que o Caixeira saiu do meta, né, mas enfim, mas ainda assim era um deck relevante, e o Griffon atrapalhava e atrapalhava bastante, e era fácil dar hit no Griffon. Não é uma carta que vende, não é uma carta nova, não tinha reprint, não tem deck específico pra poder usar, não tem deck dele, né, não tem um Nightmare que é um deck dele, não tem por que não banir. Eles não baniram, eles limitaram o Shavara, que eu até acho tranquilo, tá? Acho que a Yama também deveria ir, porque essa engine de Unchained com os Fiend tá muito... Eu acho que não deveria existir.
desse jeito, né? E no Yubel a gente viu bastante o que dá pra fazer, mas caralho, o Griffon poderia ter sido banido e não foi. E como ele não foi, ele parou de ser relevante. Ele vai parar de ser relevante naturalmente. A questão é que agora ele é relevante de novo, porque ele tem a oportunidade. A questão é essa: enquanto essas cartas existirem e puderem voltar a serem usadas, vai ter um momento que elas vão de fato poder serem usadas. E quando puderem, elas voltarão a ser problemas. Por que não mexer nessa merda logo? Então, tá aí mais uma vez o Griffon sendo uma desgraça. Eu acho que dessa vez... Na outra vez eu falei isso também, né? Que na banlist do Unchained eles tinham que banir o Griffon. Eu acho que agora eles também têm que banir o Griffon. Foda-se, a BAL acabou de ser lançada, é só... Foda-se, tem que banir o Griffon. E esse banimento do Griffon, entenda ele como não sendo um banimento pra ajustar o formato. Eu acho que isso é só reparação. Reparação sobre um hit que eles deveriam ter dado antes. Esse que é o problema, né? Quando eles acabam dando hit nesse tipo de carta, que eles já tinham que ter mexido há tempos, e aí eles mexem assim, porque assim, parece uma cortina de fumaça, né? Como eu comentei diversas vezes. Na banlist do Mystic Mine, na banlist... Teve outra banlist que eles baniram uma carta que a gente queria muito que banisse, mas demoraram pra banir, e aí quando bane, parece que perde o peso, sabe? O Mystic Mine foi um pouco assim, apesar do Mystic Mine ter sido bom, ótimo ter sido banido, o Kurus foi ótimo ter sido banido, é claro, mas é o momento, né? Que já teve tanta chance de ter banido isso e eles não baniram, que quando bane perde o peso, eu acho, sabe? Quando bane num contexto diferente, assim, sei lá. O Griffon é uma dessas, eu quero que ele seja banido, mas ele não pode ser uma das cartas que tá sendo mexida na banlist como contagem das cartas que precisavam ser mexidas. Ele precisava ter sido mexido há muito tempo, entendeu? O slot de banlist dele é lá de 2000 e no mínimo 22, 23, sei lá. Enfim, mano. Griffon mais uma vez tá aí no jogo causando dor de cabeça e é uma das coisas terríveis desse formato. O Malice, ele tem o potencial de ser muito mais relevante daqui a pouco, porque o Razor é muito mais latente, notório na nossa cara de que ele é muito mais forte. Porém, cara, o Razor é muito menos nocivo do que o Malice. Tendo Griffon ou não, E daqui a pouco em All-In, se você não viu como tá o metagame no OCG, o Malice voltou a ser o principal deck com os suportes novos de Malice e de Ignister. O Malice vai dominar muito mais o formato, até porque como o Razor é um alvo mais fácil, é capaz do Razor tomar a lista e o Malice não. Não só porque o Malice vai receber novos suportes, o Razor também vai, mas o Malice é melhor, né? Mas enfim, mas também simplesmente pelo fato do Razor ser o que tá mais na nossa cara, entende? Então... eu tenho um pouco de medo, O Griffon precisa ser banido e, enfim, é uma das coisas que tem que acontecer no formato. É basicamente isso, valeu, falou meus amigos e até mais.